Boa noite para você que acompanha o nosso canal. Eu sou o Lucas Rosim e hoje vamos falar sobre intolerância religiosa no Brasil. E aqui comigo está Elianildo Nascimento, ele que é coordenador do Comitê Distrital de Diversidade Religiosa, coordenador dos encontros da Nova Consciência e articulador da rede global da United Religions. Seja bem-vindo, Elianildo. Muito obrigado, é uma honra mais uma vez estar no espaço desse espaço acadêmico, trabalhando um tema ao qual sou bem identificado. Gostaria de saber por que as religiões de matriz africana são as que mais sofrem violência. Eu creio que hoje já se cria, já de um certo tempo para cá, já se está trazendo um novo tema, uma nova designação, que seria o racismo religioso, para os atos de intolerância e de desrespeito às matrizes africanas. Creio que muito em função dessa situação em que secularmente nós desrespeitamos, né? Houve não só, primeiramente, aos povos originários e suas religiosidades, mas na sequência as pessoas, os africanos aqui trazidos na condição de pessoas escravizadas. Então você durante séculos tivemos um processo de negação dessas culturas, dessas religiosidades, e ainda sentimos esse efeito através das diversas formas de racismo e de intolerância para com esses povos. Certo. E o que classifica a intolerância religiosa no campo político? No campo político, eu acho que também no campo jurídico, nós temos uma legislação que especialmente, que é a Lei CAO, a Lei 7.716 de 1989, uma lei, portanto, bastante antiga, né, se você contar. Ela é quem define os crimes relacionados não só aos crimes raciais, mas também aos crimes de intolerância religiosa. Então, nesse contexto, temos um contexto em que nós temos uma legislação, o texto constitucional, a legislação infraconstitucional, e ao longo dos anos, desde um ano antes do início da nossa república, enquanto república, nós primeiro tivemos a separação do Estado e Igreja, com o decreto 119A de 7 de janeiro de 1890, antes da primeira Constituição Republicana, e desses 133 anos para cá, houve uma adaptação no Brasil, do ponto de vista político e também normativo, para atender legalmente ao respeito à liberdade de crenças e convicções. Agora, há um hiato entre o que nós temos de avançado na legislação e a efetiva aplicação dessa legislação e a vivência social com relação a esses pontos. Certo. E quais que são hoje, atualmente, os fatores fundamentais para o aumento da intolerância religiosa? Pois bem, eles repetem, né? Eu particularmente identifico o crescimento do nosso modelo de fundamentalismo cristão, o tupiniquim. Digamos aqui, nós temos um processo que nos últimos 45 anos, ele foi sendo, digamos assim, engendrado, e dentro desse processo há uma prevalência, que aí entram outras disputas de poder e políticas, e interesses outros que não têm a ver com a religião, mas são professados por determinados grupos do neopentecostalismo brasileiro, etc. Esses grupos que efetivamente são grandes fomentadores desse processo de intolerância. Então, grande parte porque você cria uma luta religiosa do bem contra o mal. O que é o bem? O bem é o que eles colocam como sendo representantes do bem. E o que é o mal? Tudo aquilo que de alguma forma afetam ou vão de encontro aos interesses desses grupos. Então, nós já temos aqui, encerrando, tem o famoso Estado Islâmico, ISIS, nós já temos o nosso modelo de Estado cristão. Grupos que usam o discurso religioso para assassinar pessoas, sacerdotes de matriz afro-brasileira, por exemplo. Enquanto coordenador, né, do Comitê Distrital, eu gostaria de saber qual que é o seu papel no combate à intolerância.
O que que o comitê faz? Como Uhum. que funciona o comitê em relação ao combate? Pois bem, os colegiados de diversidade religiosa, eles nascem a partir, quer dizer, eles aparecem como uma construção que é evidenciada no Plano Nacional de Direitos Humanos 3, de 2009. Então, recomenda que existia nacionalmente, está sendo reestruturado agora, ele foi extinto nacional em 2019 e agora estamos num processo de retomada do nacional. E aí, no PNDH3, recomendavam os estados e municípios para que criassem esses colegiados, que seriam uma forma do Estado e sociedade trabalhar, propor, fomentar articulações no sentido da instituição de políticas específicas para esse tema, que envolvem quatro questões muito concretas. A defesa da liberdade de crenças e convicções, que atinge não só aqueles que não são têm pertença religiosa, ateus, agnósticos, apateístas, etc. O combate à intolerância religiosa e ao racismo religioso, e a defesa da laicidade estatal como princípios. Então, o Comitê Distrital, que existe desde 2016, ele foi criado em 2016, decreto 37056 de 2016, estamos na terceira turma que está para ser empossada, né, selecionada a partir de editais. Ele reúne pessoas que têm atuações nesse campo, pode ser no campo acadêmico, e aí o nosso papel é basicamente assessorar a esse colegiado, mas também de ajudar na construção de políticas nesse campo, na esfera distrital. O senhor foi articulador e colaborador na construção da Cartilha dos Direitos Humanos, certo? Sim. Uhum. Eu gostaria de saber o que é essa cartilha e qual que foi a finalidade com que ela foi feita. Justamente. Em fim de 2003, na esfera federal, não existia no âmbito então, Secretaria Especial de Direitos Humanos, que é o atual Ministério dos Direitos Humanos, nada com relação a esse tema de direitos humanos e a liberdade de crença. E vale salientar que a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, ela tem em seu artigo 18 essa determinação de trabalhar o combate primeiro, trabalhar o respeito à liberdade de crenças e convicções e o combate. Então, a ideia da cartilha e de vídeos que saíram depois foi uma primeira articulação nacional no sentido de reunir e chamar a diversidade religiosa existente no país para refletir sobre o tema, conhecer sobre essa questão e, a partir desse conhecimento, ajudar no sentido de difundir no meio da sociedade o respeito à rica diversidade religiosa brasileira. Com que, de certa forma, como que o governo federal vem atuando para tentar diminuir os casos de intolerância religiosa? Existe alguma lei, algum projeto, algo que vem tramitando no Congresso que possa contribuir para esse... Sim, como eu mencionei, assim, primeiro houve um hiato na esfera federal passada, né, em que foram destruídos todos os mecanismos de participação popular e de discussão, inclusive dessa área específica mas o que existia, primeiro, a constituição de normativos, por exemplo, em que foram trabalhados junto com o Congresso Nacional, em normativos de garantias a direitos, isso ao longo do tempo, para não colocar só para, não, estamos falando só ao longo desse tempo, direito ao acesso à assistência religiosa em hospitais, acesso à assistência religiosa em presídios, em lugares de privação de liberdade, a questão do direito do dia de guarda. Então, são N situações que foram sendo, ao longo do tempo, e no campo federal, e também na esfera estadual, campanhas, primeiro para fazer, dar conhecimento às pessoas sobre esse tema. Muito do que acontece, nós temos uma delegacia aqui no DF, foi constituída uma delegacia especializada nesse tema, que é a DECRIM, em 2016. Aqui no DF tiveram, no ano de 2015, 13 terreiros queimados, derrubados no chão ou atacados a bala. Então você teve, não só na esfera federal, você tem na esfera federal o fomento à criação dos colegiados nos estados, ações de políticas no sentido de dar visibilidade a esse tema através de produções acadêmicas, através de campanhas, etc. E uma atuação muito concreta no Congresso Nacional, onde lá tramitam projetos nessa área. Tá certo. Espero que vocês tenham gostado do nosso papo sobre intolerância religiosa. Uma boa noite e até o próximo programa.